Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Atendendo ao que o Senhor pediu ontem, dar uma explicação de alguns pontos dessa estratégia, que é a mão invisível do mercado, que é o movimento silencioso que existe no mercado. E ontem eu falei que existia o código do fim dos tempos e há transferências dos justos. E o Senhor me dava 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Virá sobre eles destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, os mercados, eles não são apenas espaços de transações. Eles são tabuleiros de uma guerra silenciosa, o que muitos chamam de economias digitais, seja o que for. E, na verdade, a última arena, onde o destino financeiro dos povos será selado, é nesses últimos tempos finais. Essa corrida para acumular riquezas está muito acelerada. Mas poucos compreendem o que está acontecendo, vamos dizer assim, nos bastidores. E nesta segunda estratégia, desvendamos o mistério da mão invisível. É algo que acontece ali, vamos dizer, no oculto dos olhos naturais. Mas é evidente para aqueles que possuem o discernimento espiritual e recebeu essa estratégia da mão invisível, o movimento invisível no mercado. E a profecia se cumpre diante de nós. Haverá uma grande transferência de riqueza. E Deus entregará ao justo o que os ímpios armazenaram. Está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22. E, no entanto, essa riqueza, ela não será acessível por esforço humano nenhum, e nem por esforço humano comum, mas somente pela sabedoria sobrenatural de Deus. Eu posso até querer, você pode até querer, mas o nosso esforço humano não vai ser conseguido. Apenas pela sabedoria sobrenatural de Deus derramada sobre os seus, os escolhidos. O que eu e você temos que fazer? Dizer, Deus, me capacita, me prepara, enquanto tem tempo ainda. Tá? E essa estratégia ela é profética. Porque o mercado tem um ritmo oculto neles. Tanto faz ser criptomoedas, ativos digitais, bolsa de valores, ações. Não tem, vamos dizer, algo que seja totalmente isolado e tudo é conexo. Deixa eu dizer uma coisa. Há um tempo atrás eu falei do Bitcoin e Deus. E quando eu falei, muitos criticaram. Não tem nada a ver. Eu digo, agora você sabe que tem tudo a ver. Pois as criptomoedas, os ativos digitais, elas não são, eu vou dizer para você, uma invenção humana isolada, não. Foi Deus que deu a capacidade ao homem construir para que isso seja útil em um determinado tempo. Mas o sinal do tempo, do fim, está próximo e vai ser útil agora. Pois aquele sistema financeiro tradicional está tremendo diante de um colapso que está iminente. Reinos, nações testam desesperadamente ter um controle, controlar um novo fluxo de riqueza, criar um novo, manter o antigo.
E não está fácil, não está simples. Porém, o próprio Deus está revelando a seus escolhidos esse ritmo que antes era oculto. Ainda continua oculto para muitos, mas para os escolhidos não. Então aquele ritmo oculto dos mercados, das nações, de cripto, disso, daquilo, de campo. Um movimento sincronizado com os tempos proféticos agora. E quem está recebendo essa segunda estratégia e entender esse fluxo, poderá caminhar, mesmo sobre águas turbulentas da economia, sem afundar. Deixa eu te dar um ponto aqui. A lei do esconderijo financeiro. Isso é um mistério. Eu não sei nem se esse vídeo vai poder ficar no ar. Nos dias de José, no Egito, enquanto a fome consumia as nações, Deus havia dado um plano para preservar o que estavam sob o seu favor. E assim também está sendo agora. Os mercados entrarão em colapso, mas a provisão estará escondida para aqueles que entenderam a estratégia da multiplicação no tempo certo. A fase da escassez. As massas vendem desespero, mas os escolhidos comprarão em segredo. A fase da colheita. Quando aquela neblina do medo se dissipa. Os que armazenaram no tempo certo terão acesso à abundância. E essa estratégia, ela não vai se basear como essas estratégias normais que vocês conhecem, de impulsos emocionais, mas na sabedoria, de discernir os tempos e as sazonalidades. Deixa eu te dar um segundo princípio aqui dessa estratégia. O princípio da mão invisível. Vai estar se movendo com os justos e como os justos. Provérbios, capítulo 22, versículo 3, diz que o homem prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os inexperientes continuam e sofrem as consequências. O mercado financeiro, ele é regido por dois tipos de pessoas. Os que seguem a multidão e os que antecipam esses movimentos que eu chamei de invisíveis. O sistema se alimenta do medo, da ganância. Mas há um pequeno grupo restrito do sistema que opera no silêncio. E essa estratégia está nos dando a revelação do time de operar nessa zona que é de silêncio. E a revelação dessa estratégia me ensina e te ensina a agir exatamente no tempo correto, sem ser notado, nem por grandes instituições, nem por A e nem por B. E nós estamos aprendendo a ler os sinais desses grandes movimentos ocultos, que muitos chamam movimento das baleias financeiras. Está nos sendo dado identificar os momentos, eu vou chamar assim, de retração, de acúmulo, onde a riqueza está sendo preparada
para aqueles que têm a visão aberta. Nunca revele seus passos antes do tempo. Nunca revele seus passos antes do tempo. Pois a multidão sempre corre para onde a voz mais alta os chama. Presta atenção. Todo mundo está falando isso. E todo mundo está falando. O que é que está dizendo? Chamando a multidão. E a multidão corre. E a voz mais alta chama multidões. Nunca revele seus passos antes do tempo. Vai ter. Deixa eu dar o terceiro ponto aqui. Que o senhor pediu para anotar, eu estou anotando. O gatilho do caos e a última oportunidade. Antes do grande, vou chamar assim, de realinhamento econômico mundial, haverá um momento crítico. E os sinais, eles são bem claros. Ataques cibernéticos, desestabilizando sistemas financeiros. Isso inclui tudo, tá? Bancos, criptomoedas, tudo. Por isso que eu falei, as 12 criptos, elas vão estar mais bem preparadas. Não é que elas vão estar imunes, porque muitas daquelas plataformas que foram faladas, elas vão ter que se alinhar mais ainda com o propósito que Deus deu. Tem umas que estão desalinhadas ainda. Então, não se pasmem se muitas deles nos procurarem para receber as orientações. Governos estão tentando regular e controlar os ativos digitais. Vocês vão ver a gente ficar de frente para governos e governos vir até nós saber o que é isso, que previsão é essa. A economia global está sofrendo oscilações nunca antes vistas. E quando tudo isso estiver no auge, aqueles que estiverem posicionados corretamente dentro da estratégia da mão invisível verão a manifestação da transferência de riquezas. O que você deve fazer nesse momento? Primeiro, um alerta. Não temas os sinais do caos. Eles foram profetizados. Esteja pronto para agir quando os grandes moverem suas peças no tabuleiro. Presta atenção, anota tudo, tá? Permaneça oculto. Permaneça oculto. Não vá estar falando para todo mundo. Operando com sabedoria e discernimento. Os dias estão se encurtando. E a grande separação entre os que verão a multiplicação e os que permanecerão na escassez já começou. Se você entendeu, compreendeu e recebeu essa estratégia, significa que você foi um dos chamados para se posicionar antes que a cortina final se feche. A pergunta agora não é se a transferência acontecerá, mas se você estará pronto para recebê-la. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Shalom, shalom. Aguarde a terceira estratégia. Próximos dias vamos ter alguns vídeos e logo em seguida eu libero a terceira. Shalom, shalom.
Fique na paz do Senhor Jesus.